Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pudo. Para variar, é um prazer ter vocês aqui, como sempre. E para não dizer que eu estou chovendo no molhado, vocês sabem que, em média, eu trago pessoas que estão sempre muito próximas de mim, do meu convívio, da área médica, fisioterapia, atividade física, exercício e tal, programação, para tudo, né? E hoje, eu não posso dizer ainda, mas tive um baita prazer aqui numa conversa pré-podcast, e eu tenho certeza que estou conhecendo aqui também mais um novo amigo aqui, e que eu acho que vocês vão adorar esse tempo que nós vamos ficar juntos, porque, mais uma vez, a ideia do podcast Mestre Pudo é oferecer informações para você que melhorem sua vida, mas de verdade mesmo. Tem que ser mentalmente, fisicamente, hormonalmente, não importa a forma com que essa informação chega em você. Mas o mais importante é que ela chegue, impacte sua vida e ela te cause benefícios. Essa é a ideia do podcast Mestre Pudo. E hoje nós temos aqui um médico, né? E eu vou fazer a mesma coisa que eu faço para quem normalmente vem participar conosco, de ele se apresentar, né? A gente sabe que a apresentação pessoal, por mais que eu podia estar com o currículo aqui passando, não é a mesma coisa. Eu acho que o impacto da pessoa falar dela mesma é uma coisa muito importante. Doutor Vinícius, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los, um prazer em conhecê-lo hoje aqui. É uma indicação do nosso amigo, né? De programa, né? Que faz tudo conosco aqui. E o que a gente pode pensar sobre um médico? Você vai pensar alguma coisa mais convencional, tal. Galera, a gente não vai ficar no convencional, tá? Então, Vinícius tem um trabalho muito interessante e a gente vai falar muito sobre isso. Prestem bem atenção, galera. É muito interessante sobre os assuntos que nós vamos falar hoje. Então, Vinícius, a câmera é sua, se apresente, fica à vontade, fala com o nosso público, fala quem é você, de onde você veio, você se formou, o que você está fazendo, como é que você veio parar aqui, né? Legal. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez agradeço imensamente o convite. É sempre um prazer poder estar falando com você e sua audiência. Apesar dos termos conhecidos hoje, né, por intermédio do nosso amigo Sidney. Isso. É um prazer já poder estar aqui conversando com você. O Sidney, galera, é dono disso tudo aqui. Né? Então, eu sou um cliente do Sidney aqui. Ambos são sócios numa clínica também e, poxa, isso linkou, nós estamos aqui hoje para apresentar e entrevistar. Será que eu posso usar esse termo, doutor Vinícius? Perfeito, eu agradeço mesmo mais uma vez. Legal, ficamos felizes. Eu sou Vinícius Florentino, eu sou médico ortopedista e traumatologista. A minha cidade natal é Cachoeira Paulista, mas a minha vida toda eu morei em Cruzeiro, que é interior de São Paulo. E fui fazer a minha formação como médico em Vassouras, que é uma cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Sim. Uma cidade fantástica. Na época era a Universidade Severino Sombra, hoje acabou se tornando a Universidade de Vassouras. E após a formação médica na cidade de Vassouras, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu fui fazer a minha formação em ortopedia e traumatologia no Hospital Naval Marcílio Dias, que é o maior hospital da Marinha do Brasil hoje. E a formação lá é fantástica. Não só pela característica do hospital, de ser um hospital militar, então tem muita hierarquia e disciplina, mas também é um serviço gigante, que é referência dentro da Marinha para tratamento dos militares da Marinha e seus dependentes a nível Brasil. Legal, então, por exemplo, se você é um militar ou dependente da Marinha e está em outro estado e tem algum problema em qualquer uma das áreas, lá o Marcílio Dias é a referência. Legal. Eu fiz a minha formação em ortopedia e traumatologia lá e me mudei em 2018 para Mogi das Cruzes. E até hoje estou aqui, estou me adaptando bastante à cidade e gosto muito daqui. Que bom. Casado, tem filhos? Tenho uma filha. Qual é o nome? A Maia, tem 3 aninhos. Legal, olha! 3 aninhos, é uma figuraça, coisa mais linda. Tem minha companheira também, a Camila. E é fantástico o convívio da família também e que traz um grande conforto para que a gente possa exercer a nossa função no dia a dia. Exato. Hoje você atua em que locais e em que áreas mais específicas assim? Perfeito, legal. Hoje eu atuo diretamente com a ortopedia e traumatologia, faço os serviços ambulatoriais, principalmente na Clínica Cuidar, que é aqui em Mogi das Cruzes, na qual eu também faço a parte de direção clínica. Que legal. Faço a rotina cirúrgica também no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. E atuo também nos hospitais particulares da região, o Hospital Ipiranga, da AMIL, o Hospital da Intermédica, que é o Hospital Santana, todos eles atuando tanto na parte de ortopedia e traumatologia e na parte mais ambulatorial,
focado também no tratamento de dores crônicas. Legal. Essa parte ambulatorial, aí vai um pouco da minha ignorância, talvez alguns aqui, né, que estão nos assistindo também. Como é que funciona? Porque a parte ortopédica, traumatológica, vamos admitir dessa forma, parece uma coisa mais diretiva, assim, chegou alguém, teve um trauma, um acidente, ou dor e etc. Exato. Como funcionaria essa parte mais... Perfeito, eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Na verdade, hoje... Pensando no ambulatório é uma coisa parece meio dissipado, meio aberto, onde... Enfim, como é que funciona isso pra galera? Até para eu entender melhor, de verdade. Exato, isso é uma pergunta fantástica, porque na verdade hoje, basicamente na atuação como médico, nós temos duas frentes, né? Nós temos as frentes hospitalares, na qual você vai ter os pacientes internados, pacientes cirúrgicos e o pronto-socorro, que são os atendimentos de urgência e emergência, que muita gente acaba confundindo e acaba indo para um pronto-socorro procurando um atendimento ambulatorial, que entra na sua pergunta. Okay. O atendimento ambulatorial é aquele na qual ele funciona de forma agendada e que o paciente vai tentar tratar alguma coisa que já o incomoda há algum tempo, patologias crônicas ou até mesmo uma patologia aguda. Mas a diferença é que o pronto-socorro você vai tratar uma urgência e emergência e no ambulatório você vai fazer um acompanhamento do paciente, ele vai fazer um agendamento para passar ali com você. Legal. Então vamos dividir nosso podcast, nosso papo aqui em dois momentos. E vou aproveitar que você está tomando uma água e o que eu lembrei hoje. Galera, quero agradecer, lembrei dos nossos patrocinadores no começo, um milagre isso, hein? Tá, mas a gente vai ficando bom, né? Então, com papel, da outra vez, galera, eu estava aqui com papel na mão, demorei para falar. Então, eu gostaria de agradecer a Francine e a Rita, do Pet Animais, né? Dos dois pets que elas têm aqui em Mogi, no bairro do Mogilário, no Bela Città, que é o pet.animais com 2S. Obrigado de coração por vocês patrocinarem. Obviamente, minha empresa, Academia Trainer, como trainer _academia, entrem, visualizem, vejam. Eu não estou vendendo meu peixe, sinceramente, o peixe das meninas no Pet Mais, no Animais, no Pet Animais, mas, galera, é diferente, tá? Se não fossem, eu de coração não teria informando isso para vocês, orientando a vocês se utilizarem dessas duas empresas. Obrigado. Gente, vamos voltar. Vamos falar da parte... O merchandising é bastante importante. Isso, né? Vamos falar da parte ambulatorial, tá? E eu sei que nessa parte ambulatorial, a gente conversando aqui antes, a gente está falando relativo às dores, né? Como você falou, não é aquele algo urgente, que é um pronto-socorro, alguém se cortou, caiu, se quebrou, vai lá para a ortopedia. Mas nessa parte ambulatorial, o que é mais frequente, o que mais acontece para a gente dar um início assim, a pessoa entender e falar, então vamos lá, os ambulatórios hoje, porque são particulares e convênios. Isso, e convênios. O que mais, qual é a demanda, qual é a procura, qual é a maior queixa, o que vocês encontram isso? Para a gente entender o que está acontecendo na nossa sociedade também, né? Perfeito. E isso é muito legal da gente abordar. E hoje, disparado, a principal queixa é dor. Dor. Isso a gente observa na parte ambulatorial, a gente trata mais a parte de ortopedia, nem tanto de traumatologia. Porque a traumatologia fica mais para pronto-socorro, urgência e emergência. Agora a parte ortopédica, nós vamos ter o tratamento da dor, basicamente no ambulatório. Hoje, nós estávamos até conversando, hoje 90% das queixas, quando o paciente entra na minha sala, a abordagem é: doutor, eu vim procurar o senhor porque eu estou com dor. E aí, dentre as dores, nós temos diversas dores. Dores na coluna, dores no joelho, dores no quadril, dor no pé, dor na perna. Então, dentre essas cervical, dores... lombar e dorsal, exato. E dorsal, então, dentre as dores, e isso é um ponto importante, 90% dos pacientes hoje que passam no ambulatório são queixas de dor na coluna. Então, esse é um dado muito importante. 90% hoje são dores na coluna. Assustador, né? É assustador. O ser humano está disfuncional, né? Com toda certeza. Acho que talvez esse seja o ponto principal do nosso tratamento também a nível ambulatorial, é que as dores na coluna elas têm uma prevalência e hoje já tem alguns dados pela OMS que demonstra que 80% das pessoas, de todas as pessoas do mundo, em algum momento vão experimentar a sensação álgica, a sensação de dor na coluna. E são elas todas essas que você falou. A dor na coluna cervical, coluna dorsal e lombar.
a lombar acaba sendo, dentre as 3, a principal queixa no ambulatório. Posso pedir para a gente deixar isso por último? Com toda certeza. Galera, não é porque eu acho que uma coisa de interesse, como você acabou de falar, 90% das pessoas. Exato. Agora, vamos falar da dor em especial, no sentido assim, eu tenho uma dor, né? Eu tomo remédio. Sim. Primeira coisa. Não vou procurar um médico. Procurar um médico, ele vai. Tem muita gente que fala assim, homem principalmente, se eu for lá, ele vai me pedir um exame, eu vou fazer e eu vou descobrir alguma coisa que eu não quero. O homem a gente é bundão, né? Exato. A gente é medroso. A mulher sente uma dorzinha rápido no médico, até por uma característica de formação, de educação já mesmo, desde o período menstrual e tal. Mas a pessoa vai buscar, ela chega e fala assim, eu tô com uma dor. Ela vai chegar e falar assim, mas tudo bem, aí teoricamente ela já tentou um anti-inflamatório, um relaxante muscular, um remédio especificamente para dor daquela região, ela vai perguntar para alguém, vai na farmácia, o farmacêutico dá uma opinião e tal. Quando ela chega em você, já está difícil, qual é o caminho, né? Eu acho que uma boa anamnese, esse tipo de coisa, mas assim, como é que é essa conduta inicial, assim? Vamos admitindo que eu tenho uma dor cervical, que eu falei contigo e tal, mas como é que funciona isso? As pessoas chegam em que situação? Cara, você me ajuda ou eu não sei mais o que eu faço? Tem? Chega assim já? Chega, na verdade, esses são os quadros graves, né? A Isso. pessoa que já chega nesse extremo, aí claro que a abordagem é diferente, mas o que é importante mas a gente não é fala? a maioria. A maioria Não. A título ambulatorial, a gente pega mais num quadro as dores iniciais, leve e moderado, mas chega os pacientes com as dores graves, talvez dores crônicas, mas no geral a gente acaba pegando uma dor de leve a moderado. Mas o que é importantíssimo a gente frisar? Dor é um sintoma. Então, o que é sintoma? É algo que o paciente está relatando. Agora, o que é importante nisso? É a gente entender o que está gerando a dor. Né? Porque acaba que a dor é um sintoma. Sim. Então, se a pessoa chega e fala para mim, eu estou com dor, certo? Qual é a dor? Eu estou com dor em determinada articulação, ou na própria coluna, conforme a gente está falando. Legal. Aí a gente passa a investigar ambulatorialmente, e aí entra os exames complementares, depois da anamnese, depois daquela entrevista com o paciente, que é quando a gente começa a fazer uma investigação, a gente vai tentar descobrir a causa da dor. E aí são diversas, né? Então, por exemplo, a própria dor na coluna, lombalgia. Lombalgia é um termo genérico para dor na coluna lombar. Não é uma patologia clínica, ela é um termo genérico. Então, o que está gerando a lombalgia ou o que está gerando a dor no joelho? É justamente isso que a gente vai investigar a nível ambulatorial. E aí, entre os exames, raio-x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, de acordo com as características da dor que o paciente nos refere. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma dor no joelho, tem uma idade avançada, tem sedentarismo, tem uma obesidade associada. Então, soma-se todo o histórico, a anamnese, a história que o paciente... a realidade dele, claro. Exatamente. Claro. Então, a gente vai investigar uma artrose, nesse quadro, especificamente nesse paciente que eu estou te falando. Chegou um paciente jovem para mim durante um futebol há 3 meses atrás, teve uma entorse de joelho e está cursando com dor, teve um derrame articular, está cursando com uma instabilidade no joelho. Nós vamos pesquisar uma lesão meniscal, uma lesão ligamentar. Então, cada queixa que o paciente nos refere, nos remete a fazer essa pesquisa de acordo com o que a gente observa ali na anamnese. Do que ele se expressa lá. Com toda certeza. Tem como, eu perguntei, vou repetir a pergunta aqui, obviamente. Tem como mensurar a dor? A dor, ela é porque eu tinha comentado, pessoal, com o Dr. Vinícius, que na educação física, na fisioterapia, a gente, para medir algumas coisas relacionadas, eu vou falar mais da minha área, né, da fisiologia, da educação física, a gente mede assim, dor que você tem pós-exercício. Uhum. Então, nós temos algumas escalas de dor. Uma delas pode ser feita estatisticamente de 1 a 5, onde eu mostro um papel, né, para o paciente, e ele fala nenhuma dor muito leve, moderada intensa, 5 níveis. E aqui atrás eu tenho o número, da onde eu vou me utilizar para fazer a estatística. E nós temos também uma outra, que chama-se, não é a escala de dor, mas a gente usa para facilitar, porque as pessoas, o 0 a 10 é mais fácil das pessoas entenderem, né? O que é 10%, 1, 2, até 10. 10 mais dor e 1 menos dor.
e a gente usa essa escala também de 0 a 10. Vocês têm essa escala, também ela é utilizada, a pessoa ela identifica isso direciona o tratamento, isso direciona o exame que você vai fazer? Como é que é o processo para isso? Perfeito, a gente tem a escala de dor, geralmente de 0 a 10, 0 nenhuma dor, legal. 10 uma dor muito intensa. Só a escala de dor, ela não nos direciona para um diagnóstico clínico, né? A gente tem que entender que a escala de dor, ela vai nos dar um sinal de uma possível gravidade daquele quadro. Isso, então, penso assim também. Se por exemplo, o paciente chegou com uma dor na coluna lombar e refere uma dor 10 de 10, então a gente entende que alguma gravidade possa estar acontecendo ali. Ou se ele referiu uma dor moderada. Isso direciona medicamento, avalia exames, não é isso? Perfeitamente. E assim, inclusive, a escala de dor, ela serve para nos direcionar um tratamento inicial com medicamentos. Porque o medicamento, ele trata, nesse caso, sintoma, né? Então... Desculpa, mas interromper, é uma coisa humana, né? Pô, você está na sua frente, uma pessoa com dor, sei lá, qualquer coisa acima de 6, 7, pô, é uma coisa que deve ter incomodar muito, né? Então, assim, graças a Deus eu nunca convivi com uma dor em grau assim. Mas, pô, você tem 7, 8, você falou, pô, chega com uma nota 10, a pessoa está num sofrimento, né? Aí o remédio... o mais convencional, mais tradicional para dor, ele de acordo, obviamente, com o local da dor. Aí, direto já entra com o remédio, a princípio. Exato. Na verdade, o que a gente observa? Que as medicações que atuam a nível de sintoma, dor, então, por exemplo, uma dor no joelho. Eu vou fazer um analgésico simples, um anti-inflamatório, um analgésico mais complexo, um analgésico opioide. Porém, essas medicações, elas não necessariamente tratam a causa da dor. Elas vão tratar o sintoma da dor. E aí, depois, a gente vai fazer essa investigação. A nível pronto-socorro, urgência e emergência, o nosso primeiro objetivo é melhorar esse quadro mais agudo. Legal. Então, muitas das vezes, a nível de pronto-socorro, as pessoas procuram pronto-socorro querendo uma investigação e a gente acaba não conseguindo fazer essa investigação. Por quê? Porque além da demanda ser alta, a gente tem que tratar ali o que levou aquele paciente ao pronto-socorro. Então, às vezes eu estou tratando um paciente que está com uma dor aguda na coluna, mas tem um paciente já ali, a próxima ficha já é um paciente com uma fratura exposta, que requer uma intervenção imediata. Então, assim, em todas essas situações, nós vamos fazer essa avaliação inicial para que seja prescrito e alivie aquele sintoma. Perfeito. E num segundo momento, aí é feita toda essa investigação. Entendi. E isso, eles avaliam, você vai lá, pede seu exame e tal, e existe o retorno, né? O tratamento, eu fico imaginando assim, eu estou com uma dor, como falei, até hoje eu não tomei nenhum remédio para dor de forma diária. Tem gente que tem dor na cabeça, toma remédio todo dia para dor de cabeça e tal. Mas se essa pessoa já chega lá, né, e ela vai falar assim, olha, eu já tomo X remédio para dor, toda vez que eu tomo esse remédio, melhora a minha dor. Só que eu já estou aí, sei lá, meses, anos tomando esse remédio, já não aguento mais. Como é que eu vou fazer? Esse tratamento, ele tem opção? Assim, eu tenho que ficar nesse processo mais medicamentoso, eu tenho outros caminhos, porque veja, a gente entende o remédio como uma droga, não é isso? Claro. Que eu ponho dentro do meu corpo, ele me beneficia de alguma coisa, mas se você pegar a bula, todo mundo vai assim, não leia a bula, é melhor você não ler, você vai se dar mal, você está com uma dor no joelho, você vai ler a bula, você vai ficar com dor de cabeça, né? Então assim, vai ficar com medo de morrer. Então, é óbvio que estou exagerando, mas... Tem opções, eu tenho hoje opções que você pode falar assim, olha, você tem a opção de fazer uso desse medicamento, desse processo, alguma coisa que você fale, olha, te causa menos efeitos colaterais. Como é que está isso hoje? Hoje nós temos diversas classes medicamentosas que atuam a nível dor. Temos analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antidepressivos, tem diversas classes medicamentosas e nessas classes medicamentosas diversos medicamentos. Cada um vai atuar em algum ponto. Então, por isso que é muito importante, no primeiro momento, a gente, o paciente está com dor, precisamos entender isso, mas a gente tem que chegar na conclusão o que gera a dor, porque cada medicação vai atuar num ponto. Por exemplo, um paciente que chegou também com uma dor na coluna, uma contratura muscular, se aplica um relaxante muscular. Agora, uma dor que não seja por contratura muscular, o relaxante muscular não se aplica. Então, pode se aplicar
ou um anti-inflamatório, ou um analgésico, ou até mesmo os moduladores da dor, como antidepressivos tricíclicos, são medicações que elas vão modular também essa percepção álgica, a percepção da dor. Tá. Então, cada quadro No é um sentido quadro. de minimizar a dor. Exato, minimizar, ou até algumas medicações tratam, né? Ah, então, por exemplo, ok. se você está num quadro inflamatório agudo por um trauma, você faz um anti-inflamatório, um gelo local, melhorou aquela reação inflamatória, você vai curar daquela dor. Perfeito. Agora, nós também temos as dores neuropáticas, que são dores, por exemplo, compressiva, uma hérnia de disco, dores que ficam muito tempo, porque as terminações nervosas do nosso corpo, elas conduzem corrente elétrica, né? Então, se você, por exemplo, tem uma dor por artrose de joelho há 15 anos, então aquela terminação nervosa ela fica muito sensibilizada. Então a gente tem as dores inflamatórias, as dores mistas e as dores neuropáticas. Okay. A dor inflamatória a gente vai pensar mais a título de um trauma, algo mais agudo. As dores mistas é uma mistura entre a dor neuropática e a dor inflamatória. E a dor neuropática em si, uma compressão nervosa, uma hérnia de disco, uma síndrome do túnel do carpo, uma compressão do nervo mediano. Então, por exemplo, se você já tem uma dor neuropática, a gente tem que fazer medicações que vão atuar a nível do sistema nervoso. Se você tem uma dor inflamatória, você vai atuar a nível inflamatório. Perfeito. Então, cada situação gera um tratamento. Perfeito. Essa semana, esses dias atrás, eu tenho um amigo que teve uma crise de epilepsia, né? E... poxa, assim, é um negócio, eu não vi, mas foi impactante, ele chegou a ter uma lesão no ombro, um negócio, cara, ele estava, não sei se por sorte ou por azar, ele estava com o cinto de segurança sozinho no carro e ele teve a crise, enfim, né? Mas chegou a ter uma fissura. O corpo dele foi batendo tanto que chegou a ter uma fissura e teve que ficar de tipó e tal. Mas enfim. A gente observa muito luxação de ombro. Porque luxação também é um termo que muita gente confunde, acha que é um inchaço, mas a luxação é uma desarticulação. Então quando o ombro sai do lugar, é muito observado nos quadros de epilepsia. Ele não saiu porque ele estava com cinto. Pode ter sido sustentou, só que no que sustentou, o movimento dele era tão rápido, eu pessoalmente nunca vi, mas ele chegou a ter uma fissura assim, né? Uma trinca no osso e tal. Resumindo, aí eu, conversando com ele e tal, ele falou, não, mas vou começar a fazer uso, médico, fui pro médico, tal, assim e tal, e ele vai usar a mesma medicação que a gente chegou e começou a conversar. Fala pra galera que medicação é essa, porque gera sempre um pouco de preconceito, né? Em relação ao uso, da onde vem, como é que funciona. Dá para você falar para a galera saber? Galera, faz em torno de uns 10 dias, aproximadamente 15 dias que ele está tomando, tá? Não é que a dor dele melhorou, não é que ele não está tendo crises mais. Ele falou que a vida dele melhorou, tá? Eu sou testemunha disso. Tá bom? E foi muito louco, porque a gente está aqui falando, agora aí, meu Deus do céu, olha isso, né? Então, assim, a coincidência. Eu nem acho que seja coincidência. É porque realmente tinha que acontecer. Explica aqui pra galera que medicamento é esse, como é que ele é utilizado. Enfim, vamos lá, vamos começar a falar sobre ele. É um tema que às vezes gera polêmica. Exatamente. Mas é o uso da cannabis medicinal. Isso. Durante muitos e muitos anos a gente sofreu com preconceito, né? Então o preconceito, o nome já diz, é um pré-conceito, vem antes de um conceito, né? Então, por saber de onde ela vem. Exatamente, a origem. Já tem relatos de mais de 5.000 anos antes de Cristo, na China antiga, Índia antiga, do uso da cannabis de forma medicinal. Depois, evolutivamente, tem relatos 5.000 a.C., 1.000 a.C., até que chegou em algum momento que, principalmente nos Estados Unidos, um presidente, como era uma substância que era muito atrelado à população de baixa renda, à população que era meio estigmatizada, foi proibido o uso da cannabis, né? Nesse momento não tinha-se estudos robustos com relação à parte medicinal da planta, mas esses registros antigos, eles demonstravam usos de forma medicinal. Até na Índia tinha relatos para cultos relacionados a cultos religiosos. Na China tinha para tratamento de malária, que hoje ainda não tem estudos robustos, mas tinha registros. E também para dor crônica, né? Tratamento de dor. E aí depois nos Estados Unidos, que na época era uma potência, foi
proibida a substância e chegou-se a equiparar a cannabis a drogas pesadas, derivados da morfina e opioides, a título de proibição a nível de ONU. E essas substâncias, sim, principalmente a cannabis, ela foi equivalente a drogas pesadas. Uau. E aí, progressivamente, depois foi se estudando cada vez mais, claro que com muitas restrições, porque como ainda era uma substância proibida, os estudos demoraram a progredir. Sim. E hoje a gente tem visto cada vez mais uma evolução no estudo da cannabis medicinal e porque os seus benefícios. De ética, né, os chamados comitês de ética, eles falaram, para um pouquinho, a gente precisa investigar isso, não dá para barrar tudo. Exato. Aí começou a se barrar tudo, né? Eu sei porque comitê de ética é aquela história, você tem dentro das universidades os comitês de éticas, e eles normalmente seguem uma linha de trabalho. Você vai até aquela linha, dali eles normalmente não aprovam. Aí isso começou a acontecer. Os comissários, vamos começar a estudar. Exato. Né? Porque tem muita gente que sofre com muita dor e uma coisa assim absurda, você já não está conseguindo nem com medicação convencional. Exato. E aí eu acho que a cannabis entrou exatamente nesse momento. Perfeito. E ela normalmente é mais utilizada tem um tipo de patologia, ela está mais ligada a essa parte mais neural, é isso? Como é que funciona? Na verdade, hoje, no Brasil, basicamente, ela foi instituída há alguns anos atrás, principalmente para os tratamentos de epilepsia, principalmente nas epilepsias de Dravet, Lennox-Gastaut, que são epilepsias bastante graves. E também o uso do CBD, que é uma das substâncias presentes na cannabis medicinal, porque a cannabis medicinal, a gente fala o quê? O que é a cannabis medicinal em si? A flor da cannabis, você retira-se o óleo dessa flor e você tem um amplo espectro de substâncias presentes. Okay. Hoje as principais e mais estudadas é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que são basicamente as duas substâncias que a gente vai utilizar mais nos tratamentos. O CBD, você vai ter uma interação, principalmente em autismo, nos quadros epiléticos, e as associações com THC, os óleos full spectrum, você tem diversas aplicações. Legal. Inclusive no tratamento da dor crônica, que hoje eu brinco que é a galinha dos ovos de ouro do tratamento da dor crônica, porque os resultados têm se demonstrado bastante eficientes. Basicamente, a gente tem um sistema no nosso corpo que se chama sistema endocannabinoide. Okay. Endo é de dentro e canabinoides são os receptores que atuam com essas substâncias. Então, o nosso próprio corpo produz substâncias que se assemelham à planta da cannabis. Então, o sistema endocannabinoide são receptores no nosso corpo, que o CB1, que é um dos receptores, atua a nível do sistema nervoso central, e o CB2 a nível do sistema nervoso periférico, entre outros sistemas. Então, o sistema endocannabinoide no nosso corpo, que é o que a gente produz, ele vai atuar a nível de recuperação e homeostase, que é aquele equilíbrio de sistema de humor, sistemas de ansiedade, sistemas inflamatórios, regulação de sono. Então, a partir do momento que observou-se nos estudos que o nosso próprio corpo produz substâncias que se assemelham à cannabis, aí as progressões com os estudos foram cada vez maior. E essa secreção endógena, ela ocorre em maior quantidade quando eu tenho algum processo inflamatório ou uma dessas patologias? Isso se mede, por exemplo, ou a gente produz naturalmente, ou só se produz quando eu tenho uma dor, um processo inflamatório? Como é que é isso? Pelo contrário, não depende do estímulo, porque na verdade o sistema endocannabinoide ele atua a nível de equilíbrio, de homeostase. Então, mas se justamente uma dor, ele é aumentado? Não. Não necessariamente. Não. Na verdade, você tem as substâncias do sistema endocannabinoide que eles atuam na prevenção da desregulação desses processos. Então, tanto no ele vai buscar o equilíbrio. O equilíbrio e a homeostase, perfeito. Esse é o objetivo do sistema endocannabinoide. E aí a suplementação que a gente vai fazer hoje com o fitomedicamento, que é a cannabis medicinal, é justamente para que as substâncias que você produz para atuar nesses receptores não tão eficientes, você busca uma suplementação. Então você vai suplementar, vai fazer um tratamento com o fitomedicamento, que é a cannabis medicinal. E aí a cannabis medicinal vai justamente tentar repor a homeostase desse sistema. Tá, e vamos lá falar em dosagem disso. Porque, agora, por que eu vou te perguntar isso? Porque, agora eu vou falando da minha experiência que eu estou falando com meu amigo. Ele falou, olha, foi indicado para mim, para eu tomar
3 a 5, 5 a 7 gotas e tal. E me pediram para ir aumentando gradativamente. Ele tem o remédio convencional, do qual ele deixou de tomar 2 dias e por isso ele teve a crise, entendeu? Aí ele falou, aí tem um limite lá de gotas. Você já me explicou que para cada laboratório tal tem uma quantidade da gota que sai e tal. E ele falou, olha, foi me indicado que disse que poderia variar de 5 a 10. Ele falou, eu comecei com 3, aí eu fui para 4, para 5 e estou experimentando, né? Então assim, duas perguntas, uma só. Primeiro, é assim mesmo? Então eu tenho que ir incluindo isso dentro do meu organismo gradativamente e existe um limite, efeitos colaterais. Ela também tem? Ele falou que pode ser que dê um enjoo, pode ser que... Enfim, eu estou falando aqui de uma experiência que eu tive que está muito viva na minha cabeça. Tá bom? Eu encontro esse amigo com uma certa frequência. Como é que funciona isso? Perfeito. É uma dose para todo mundo? É para dor? Como é que é por tentativas e erros, por experimentação? Como é que funciona isso? Perfeito. Eu acho que essa é a abordagem principal e uma dúvida que gera em todos os pacientes, né? Porque tem gente que quer trazer de fora e vendem no submundo e tal. Sim, claro. Né? Old school, como eles chamam. E o nego vai lá, não sabe nem ter a mínima ideia de quanto enfim, como é que funciona isso? Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa entender é o quê? A cannabis medicinal não é uma droga, ela é lícita, ou seja, ela é legalizada. Ela sofre algum processo? Ou ela é só retirada, esse óleo? Exato, sofre processos de purificações e sofre processos de mudança de concentração das substâncias presentes, né? Então, assim, o que a gente tem que diferenciar e muito? O uso recreativo, inalatório, que durante muito tempo foi utilizado, ele não é a cannabis medicinal, né? Apesar da origem ser a mesma planta, o uso recreativo pró-medicinal é diferente. Daí o preconceito? O preconceito, exato, né? Então, assim, primeiro a gente tem que definir qual a patologia que a gente vai tratar no paciente, e isso é muito importante para saber o que a gente vai ter que usar, porque conforme eu estava falando, as substâncias presentes da cannabis são mais de 400 substâncias quando você retira o óleo bruto, vamos dizer assim, um óleo completo. Então você tem os terpenos, flavonoides, você tem o THC, o CBD. Então você tem óleos isolados de CBD, você tem óleos que combinam o CBD com THC em proporção 1:1, ou seja, tem uma quantidade de THC bastante grande. Esses óleos que tem a proporção 1:1 pode gerar os efeitos deletérios do THC, que é o barato que a pessoa busca no uso recreativo. E a gente tende a fazer, mais no uso da cannabis medicinal no tratamento ambulatorial, pelo menos uma proporção de 15:1 de CBD para THC, que você diminui os efeitos deletérios do THC, que você diminui esses efeitos colaterais, vamos dizer assim. Seria uma dependência, por exemplo? Não, dependência não é o termo, porque não existe nada. Agora, Isso, mandou bem, na verdade. Porque eu acho que porque você falou, agora veio na minha mente aqui, o efeito colateral, será que... Não. E você mandou muito bem, porque na verdade a dependência é um medo muito grande que os pacientes têm. Doutor, eu vou ficar dependente dessa substância? Não tem nenhum estudo na literatura que comprove que essas substâncias presentes na cannabis, ela cause algum grau de dependência. Porém, a gente está falando a nível químico. Agora, a nível químico não causa dependência. Agora, a nível psíquico, a nível psicológico, pode-se ter algum grau de dependência e isso é extremamente relevante. Porque as pessoas... as pessoas associam ao bem-estar que aquela substância gera a qualidade de vida. Então a pessoa quer buscar sempre aquela sensação. Então a dependência psicológica acaba se tornando algo importante. Agora não tem a dependência química, por exemplo, uma dependência do álcool, uma dependência de outras drogas que são dependências químicas, que a pessoa necessita daquela substância. Agora a dependência psíquica, ela também é muito importante, porque chega algum momento que a pessoa não consegue ficar sem aquela substância. Então a gente também tem que pesar isso na hora de fazer o tratamento. Então isso é muito, muito importante. Porque, então, quer aproveitar e tomar uma água? Toma enquanto eu vou tentando fazer o meu posicionamento. Esse meu amigo disse que a vida dele melhorou bastante nesses últimos dias. Eu falei assim, você já experimentou ficar um dia sem tomar? Porque essa cabeça minha de pesquisador, eu falei assim, você experimentou tirar um dia? Eu falei uma coisa, até fiquei um dia sem tomar lá porque eu acabei esquecendo, levantei atrasado, fui pro trabalho e acabei não tomando. Mas e aí? Eu falei, não, cara,
para mim foi um dia normal, tal, não sei o quê, mas eu estou sentindo esse equilíbrio melhor, minha vida está melhor. Ele falou assim, eu estou me sentindo melhor, porque realmente ele estava numa situação bem ruim. Para dor, né, vamos lá, eu tomo canabidiol, a minha dor diminui, Sim. não é isso? Eu não posso contar com isso para a vida toda, né? Eu digo assim, vamos lá, a dor da artrose do joelho. Cara, eu preciso dar um jeito, né? Porque eu tô com uma compressão osso com osso ali. Se eu não fizer um fortalecimento, se eu não tiver um preventivo, se eu não fizer exercício, se eu não botar uma prótese no joelho, aquilo vai ficar doendo a vida inteira. Sim. Não é? Porque, se eu não, como você falou, se eu não tirar o motivo que está causando a dor, né? A raiz do problema, tem tempo, não tem tempo, vocês como dominadores do conhecimento, vocês têm um tempo para isso, aí parte para uma orientação, falou, amigo, pelo amor de Deus, não dá para você não vai ficar tomando isso aqui a vida inteira, e independente disso, está disfuncional, porque você sabe que a tua articulação, você não sente tanto a dor talvez, mas você tem o desconforto ainda que fica, você sente a crepitação no joelho, estou viajando, tá bom? Não, mas assim, para entender, tem tempo, é indicado para que ele tente evitar que isso se acentue no caso de uma artrose, é indicado para ele fazer algum tipo de tratamento que ele fale, olha, vamos melhorar esse equilíbrio, ligamentos, tendões, vamos fortalecer essa musculatura. Então, como é que funciona? Eu estou pegando esse caso. Tem tempo para isso, porque deve ter um custo também, não deve ser uma coisa tão barata assim. Hoje em dia, acho que é um dos grandes bloqueadores, é o custo. Então assim, e poxa vida, você não vai oferecer isso para um cara que vai naquela nosso marcador de índice de dor, está com dores 3, 4, talvez não. Mas tem tempo para isso? Como é que se pode, para a pessoa entender, falar, cara, você está falando de dor, eu tenho uma dor aqui, constante, diária, assim, tal, não sei o quê. Tem tempo, não tem, é individual, tem começo, meio e fim, não tem? Sim. Como é que funciona o tratamento? Eu acho que o principal objetivo, na verdade, depois que a gente definiu o quadro de dor, eu vou começar pela abordagem da artrose, depois eu vou falar algo mais genérico. Por exemplo, você tem uma artrose de joelho. A artrose de joelho, os tratamentos, eles são muito bem definidos. Ou você vai tratar ele de forma conservadora, e isso, nesse caso, o exame complementar, por exemplo, uma radiografia mostra, e você tem uma classificação. Na ortopedia e traumatologia, todo mundo gosta de classificação, né? Então, você vai ter uma classificação radiológica. É justo, né? Exato. Que guia o tratamento. Né? Então, você tem lá uma artrose de joelho. Você definiu com raio-x. Existe uma classificação de Albach. E essa classificação, ela mostra pra gente se vai ser uma artrose de tratamento conservador, que envolve fortalecimento, perda de peso, fisioterapia, atividade física e medicamentos, ou ela é uma tudo que o ser humano não quer fazer, né? Batata, né? Vamos dizer assim. Impressionante. O pessoal é muito sedentário na nossa vivência clínica. Então, primeiro ponto, definimos o que vai ser de tratamento para essa artrose. Então, no tratamento conservador, você vai ter essa abordagem medicamentosa, você também pode lançar a mão, dependendo do grau de dor desse paciente, com o uso da cannabis. Legal. E também nos quadros que tem uma artrose cirúrgica, que você precisa fazer uma artroplastia, você precisa abordar cirurgicamente esse paciente, até a cirurgia, que a gente observa que pacientes do particular, isso tem um custo muito elevado, pacientes de convênio, às vezes o convênio demora a autorizar, então você pode estar usando todos os artifícios possíveis para que você tenha uma melhora da dor, porque isso traz para o paciente qualidade de vida. Pra caramba, então, se você vai fazer, por exemplo, hoje, medicações do tipo anti-inflamatório, são medicações que no longo prazo pode trazer problemas estomacais, problemas de rim, problemas de fígado. Então, são medicações que a gente tende a usar por curto prazo. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer fazer uma abordagem de uma dor um pouco mais prolongada, você pode estar lá usando a cannabis medicinal. Por quê? Os efeitos colaterais dela são baixos, são mais associados a, por exemplo, quando tem o THC na substância, boca seca, como é um óleo, basicamente, que a gente usa na prática clínica, pode dar distúrbios gastrointestinais, tem algumas patologias, como insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, que também não é recomendado. Então, se o paciente tem uma possibilidade terapêutica, você pode usar para o resto da vida, se precisar, se aquela condição clínica do paciente justifica. E em cada situação tem uma dosagem, uma posologia. E o que é mais importante?
Nenhuma medicação a gente quer que aquele paciente tome para o resto da vida. Então, assim, até mesmo na cannabis, apesar dela ter uma segurança e uma janela posológica, ou seja, a gente tem uma ampla quantidade de medicação que a gente pode fazer em miligramagem mesmo, então é uma medicação que a gente pode estar usando no dia a dia por um período mais prolongado. Agora, a gente tem que tentar sempre tirar a causa básica da dor, porque ninguém quer tomar medicação todos os dias. Então, a gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar nesse paciente que não tem uma indicação cirúrgica, para que o nosso primeiro objetivo é o quê? Que ele se sinta bem sem nenhuma medicação. Sem nenhuma. Então, isso é muito importante na abordagem do tratamento. Perfeito. Agora, para a gente fechar esse assunto, que eu acho que é interessante. Você está aqui falando, minha cabeça tá... É um tema bacana, né? Tem pessoas que você fala assim, olha, a situação eu acho que seria interessante a gente fazer o uso do cannabis. A pessoa fala, não quero. Não, eu tenho medo, o pré-conceito, né? Então, um conceito formado a respeito por questões familiares, ou sei lá, religiosas e tal. Como é que funciona isso? Tem pessoas que têm esse... Ela fala, não, cara, nesse nível que eu tô de dor, eu tô aceitando qualquer coisa para me ajudar. Como é que funciona isso? Isso é muito engraçado, porque tem todos os tipos de pacientes. Isso na minha cidade falando, eu assim, cara, será que tem gente que, mesmo não tendo dor, eu não quero emagrecer porque eu não quero parar de comer, eu não quero fazer exercício porque eu acho chato, eu não quero fazer fisioterapia porque eu acho mais chato que fazer exercício, que eu tenho que ficar lá, aquele barulho de turbilhão lá, não quero, cheio de gelo, um monte de gente reclamando de dor. Mas isso vai ficar a vida toda? E aí? Isso é muito engraçado, cara. Até aconteceu comigo recentemente, uma paciente que eu estava conversando com ela no ambulatório. Já era uma senhora, se eu não me engano, ela tinha 60 e poucos anos. E eu fui propor para ela o tratamento da cannabis. Ela levantou da cadeira. Pelo amor de Deus, doutor, você quer que eu use droga? Não, minha família vai te matar e tal. É nada. Assim, foi uma situação muito engraçada. Assim, mesmo? Não, assim, para ela foi chocante, né? E por que eu entendo também esse lado? Que é muito preconceito e muito conceito errado, né? Então, é totalmente entendível, vamos usar essa palavra, porque, de uma forma geral, quando você passa a fazer uma proposição de um tema polêmico, de uma medicação, de uma substância polêmica, e ela é muito polêmica, muitos pacientes já procuraram alguma informação, porque hoje a gente tem tido cada vez mais acesso, né? Até nas redes sociais, assim, o termo cannabis e tal ainda gera muito ban desse conteúdo e tal, né? Então, assim, as pessoas, isso tem cada vez diminuído mais, então a gente tem tido mais acesso à informação. E as pessoas acabam escutando aquilo e procurando informação a respeito daquilo. Legal. E aí, muitas das pessoas, a gente tem de tudo. As pessoas que já chegam querendo saber a respeito, as pessoas que quando você faz a proposição vai ler e procurar e depois vai te procurar novamente, as pessoas que já querem, naquele momento que você faz a proposição, já ouviu falar da cannabis medicinal? Quero e tal, vamos fazer a tentativa. E também as pessoas igual essa senhorinha que já bloqueia de imediato. E não quis. Assim, não sei acabou. nem assim, eu não vi ela voltando ainda no consultório, talvez tenha chocado, né? Mas ainda assim, tem as suas aplicações, tem os estudos cada vez mais robustos em diversas patologias e tem resultado na prática clínica. Eu tenho cada vez mais prescrito. Existe uma patologia que se chama fibromialgia, né? Que é uma patologia que hoje acomete muita gente. E a cannabis medicinal... Principalmente as mulheres, né? Exato. Quase que exclusivamente, né? A mulher tem uma prevalência quase de 80%, 90%. Então as mulheres, elas experimentam essa sensação dolorosa, piora no frio, dor principalmente ao toque. Gente, dor em quase todas as articulações, né, do corpo. Exato. A dor muscular é muito importante na fibromialgia. A mudança de temperatura piora essas dores. E o que eu tenho notado? Que as medicações clássicas para os tratamentos de fibromialgia, além de gerar muito efeito colateral, eles não trazem aquela analgesia esperada. Ela usa muitos anos. Não tem como, né? E assim, essas medicações, elas realmente atuaram durante um tempo. Agora, a cannabis medicinal para a fibromialgia, os resultados são fantásticos. É um milagre? Não é um milagre. É um medicamento e que tem as suas... menor efeitos colaterais, caramba. Exatamente. E o plano de saúde? Não.
esse talvez seja um dos grandes bloqueadores do consumo e da prescrição. Que tem gente com fibromialgia, exato. Se o plano de saúde pagar para todo mundo, nossa senhora. Não, exato. Hoje em dia, né? As farmácias do governo, elas até fornecem essas medicações, principalmente para os tratamentos de autismo e epilepsia. Tá. Isso você já consegue pegar nas farmácias de alto custo de graça. Legal. Agora, para os outros tratamentos que você não consegue gerar aquele CID que você consegue pegar na farmácia popular, as pessoas têm que comprar. Né? E é ainda, infelizmente, no Brasil, muito caro. Por quê? Porque é dolarizado o valor. É dolarizado, né? Exato. E esse é um dos principais problemas. O Brasil, você pode usar essa substância, é legal, você pode transportar com você no aeroporto, nos voos nacionais, você pode portar essa substância com você, é livre, é legalizado no Brasil. Você pode ter essa substância, mas tem que ser com prescrição médica. Né? Mas qual que é o grande problema? Ainda não tem autorização para as produções a níveis laboratoriais da planta mesmo no Brasil. Então ela não é plantada no Brasil de forma empresarial, de forma que os laboratórios consigam utilizar de fora. E isso aumenta muito o custo, o que bloqueia o uso para muitas e muitas pessoas. Talvez muitas pessoas que eu converso fala, doutor, eu tenho interesse, mas eu não tenho a condição financeira de usar nesse momento. Né? Então, assim, eu entendo perfeitamente. E o que chateia, né? Porque você sabe que, poxa vida... Pode trazer um grande benefício. Então, cara, principalmente para quem tem fibromialgia. Quando eu estava fazendo meu mestrado em 2000 né, na Escola Paulista de Medicina, um grupo de pesquisadores de fisioterapia estava iniciando um trabalho lá. Alongamento, caminhada e musculação. Não, alongamento, caminhada... musculação e hidroginástica. Então, eles iam medir dor e tal e ver qual dessas atividades traria melhores benefícios para a dor. E eu já deve ter sido, acredito eu, né, nesses 20 anos, não sei quanto tempo tem, alguns resultados primários, ou eles fizeram durante 12, 16, 20 semanas, não sei, mas eu vou tentar saber sobre isso, porque é um público sofrido, né? Os novos estudos, até para fibromialgia, demonstram que a atividade física ela tem uma melhor eficiência que todas as medicações, né? Até você citou a Escola Paulista, agora eu estou fazendo um curso também lá com o uso da cannabis medicinal, que eu fiz inicialmente um curso direcionado para tratamento de dor com o uso da cannabis, de um curso que chama Dr. Cannabis, e agora eu estou fazendo um curso de extensão também na Unifesp com o pessoal da Movrecan, que é um curso que ele tem uma abordagem maior também com o uso da cannabis. A Unifesp eles têm uma visão mais sensacional, mais né? Que escola. Do que a USP, né? No sentido de aceitação do novo, das novas coisas que estão vindo. Inclusive lá na Escola Paulista tiveram alguns professores que progrediram muito nos estudos da cannabis. Pô, que legal. Muito legal, que escola. Que legal. Galera, e aí, o que vocês acham? Eu acho que é um assunto não mais polêmico, na minha opinião. Né? Eu achava que realmente era um assunto mais polêmico. Eu sou um caretaço, assim, né? Mas careta. Eu só não posso falar assim que eu sou total careta, porque eu sempre gostei de tomar uma cerveja e tal. Tomei meus porres quando jovem, não vou negar, na época de faculdade, esse tipo de coisa. Então eu não posso dizer que eu sou um cara careta 100%, mas qualquer outra droga fora o álcool eu nunca consumi. E a gente sempre tinha, até em nível familiar, né? Não anda com essas pessoas, eles são um mau exemplo. Aquele lá é maconheiro, aquele lá curte droga, aquele não sei o que, aquele cheira. Então, a gente traz isso, né? Principalmente a classe média, ela é mais conservadora, né? Em relação conservadora em relação aos comportamentos, e influenciado muito pela religião cristã também, mas também tinha muito do que a gente via de que as pessoas se perdiam realmente em determinados tipos de drogas. E eu acho que tudo que você explicou aqui deu uma... se tinha alguma coisa cinzenta na frente das pessoas, eu acho que clareou bastante, acho que para a galera que está assistindo também. E isso é bastante legal de você falar, porque a partir do momento que a gente não trata mais a substância como uma droga, e sim como um fitomedicamento, cai todo esse conceito isso, de... é o processo de aceitação. Do loucão, é daquele... Sim, é todo um contexto que faz... E eu acho que essa é uma grande batalha que quem usa e trabalha com a cannabis medicinal, é justamente
esse conceito, né? Não mais um preconceito, mas um conceito de que tem a sua eficiência, de que tem ciência envolvida, de legal. Que é um fitomedicamento e que a ciência demonstra cada vez mais as suas aplicações na saúde. Com segurança. Com segurança. Esse é um ponto. O custo-benefício fantástico. Exato. Porque esse, você está falando, esse meu amigo falou, mas eu preciso falar um negócio pra você. Eu falei, que foi? Não, eu estou usando cannabis. O que é? Não, eu estou usando cannabis. Eu falei, não, eu estou usando a cannabis. Eu acho que ele ficou meio receoso de falar comigo. Mas eu, como sou um cara tão uma mente mais aberta em relação a isso, não em relação à droga, nada, longe disso, mas eu gosto de saber, porque a gente lida com testosterona, com anabolizante, faz parte do que acontece, principalmente depois da pandemia para cá, dentro das academias. Então, assim, ele falou, eu falei, cara, o que você vai... Aí ele me falou, cara, vai estar com medo. Marco, a gente não sabe como é que as pessoas podem reagir em relação a isso. Pô, mas, cara, eu fico feliz que isso, assim, esteja entrando na sociedade, entrou, obviamente, primeiro na área médica, na área de vocês, porque também, eu me lembro, aí, considerando aí, talvez, mais de 10 anos atrás, vários médicos tinham preconceito em relação a isso. Claro. Né? Então, ele primeiro teve que vencer essa barreira médica e, obviamente, você tem que comprovar. É isso que você falou, os estudos são robustos, comprovando a sua utilização com muita segurança. Exato. Pô, isso é fantástico. Galera, acho que é uma lição isso para nós, né? Aí, se alguém conhece, precisa, depois... O Vinícius vai deixar aqui contato, tal, alguma coisa, quem tiver na necessidade e achar que será um benefício para você, você vai ter esse acesso, tá bom? Vamos falar agora porque uma hora a gente falou de dor, né? Aqui em off, antes da gente começar o nosso papo aqui. E aí eu estava falando do atendimento ambulatorial que você faz e que entre 85% e 90% das pessoas que buscam vocês, né, no ambulatório para reclamar de dor ou para para reclamar de dor, vai lá. Como você falou, não foi uma coisa, não foi uma queda e tal, não sei o quê. Realmente dor de coluna. É o carro-chefe hoje. Hoje o carro-chefe E é esse número mesmo? Chega a ser bizarro, vamos usar esse termo também mesmo, né? Tanto a nível de pronto-socorro quanto a nível ambulatorial, hoje o carro-chefe é a dor na coluna. Pronto-socorro? No pronto-socorro. O que um pronto-socorro de ortopedia deveria ser mais para um tratamento emergencial de traumatologia, as pessoas buscam nesses quadros mais agudos de dor, que muitas das vezes não houve uma melhora com o uso da medicação. Travei minha coluna e foi para lá, travado. E às vezes chega de ambulância, de SAMU, chega de ambulância com... Eu tenho relatos de alunos da academia que falaram, Marcos, você não tem noção, eu travava a minha coluna 2, 3 vezes por ano. Tava lá, não sei o que, daqui a pouco eu ia mexer, travava, não conseguia mexer, tinha que chamar o SAMU, ou entrava dentro de um carro, tomava uns remédios, me deitava o que dava e ia pro ambulatório, pro pronto-socorro. É isso mesmo. É isso mesmo, com as mais diversas características e quantidade de dor, vamos dizer assim. Desde dores leves no ambulatório, ali naquele momento, mas que às vezes a pessoa relata que na rotina tem dores mais importantes e que tem um caráter já tem essa característica de cronicidade já? No ambulatório, mais característica de cronicidade e na parte de pronto-socorro, mais uma característica aguda. Mas muitas das vezes a gente agudiza dores crônicas, né? Então a pessoa já convive com aquela dor crônica, mas em algum momento tem uma exacerbação daquela dor, aumenta aquela dor. Principalmente agora com a mudança de temperatura, os dias mais frios, a gente tem um aumento da contratura muscular. Né? E isso de forma fisiológica. Ela fica mais fria, né? E fica mais aguçada. E isso é algo fisiológico do nosso corpo que a gente não controla. O corpo faz uma contratura muscular fisiológica para concentrar calor nos órgãos nobres e automaticamente você baixa a temperatura na periferia. E a contratura muscular hoje são 90% dos quadros de dor. Porque depois a gente vai ter as hérnias de disco, abaulamento, protusão discal, as dores compressivas, né? Neuropáticas, mas a contratura muscular corresponde a 90% das dores de coluna. Ela tem 3 níveis, é isso, a contratura muscular? Ou não? A contratura muscular, na verdade, o nível ele é meio relativo, né? Porque a contratura muscular... Porque depende muito do que a pessoa está te falando, né? Com toda certeza. E também o mecanismo desencadeador daquela contratura, né?
foi um movimento de mau jeito, foi o frio, ou foi dormiu de mau jeito. Então, assim, a gente quantificar a contratura, claro, eu palpo a coluna da pessoa ali, eu sinto uma contratura muscular. Agora, o que gerou aquela contratura muscular? E aí, a gravidade do sintoma indica pra gente se aquela contratura foi leve, moderada, grave, né? Então, a contratura muscular gera uma resposta inflamatória e acaba gerando uma resposta álgica, né? Uma resposta de dor. Tá. E assim, eu vou falar de um caso, né? Um case interessante. Eu tenho uma amiga minha que treina, faz musculação, faz agachamento, faz levantamento terra, faz stiff, faz exercício e tal. Um dia, num sábado à tarde, ela falou: Marcos, parei, estava na minha caminhonete, apoiou o pé, desamarrou o tênis, ela flexionou o quadril, rodou e foi amarrar o tênis. Ela falou: dali pro hospital. Olha que, assim, eu digo, é uma pessoa preparada fisicamente. O que eu quero também assim, chamar a atenção pode ser que isso aconteça esporadicamente. Tem pessoas que têm episódios, né, de crises, né, que eles chamam de travou a coluna, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao ano. Mas tem pessoas que tem isso, acontece de uma forma inesperada. Sim, não é sim, isso? Claro. Esses casos são em menor quantidade ou esses casos são em maior quantidade? Entende o que eu quero dizer? Vai sim. lá, o cara chegou, de novo, eu aqui de novo, travei de novo e tal. Tem isso? Vocês têm como quantificar isso? A quantificação fica meio difícil, mas o que a gente observa? Que a contratura muscular relacionada ao movimento ou ao esforço físico, ele é mais prevalente. Isso que você falou acontece demais. A pessoa abaixou de mau jeito, abaixou para pegar um peso de mau jeito. Ela fletiu e rodou, ela fez o que a gente chama de cisalhamento. Exato, fez cisalhamento. E aí, muitas das vezes, para a musculatura não distender, ela tende a fazer uma força de contração. Ela se defendeu, perfeito. Até porque a distensão pode... se a gente for fazer um título de comparação entre a contratura e a distensão muscular, a distensão ela acaba sendo mais grave e acaba sendo uma recuperação mais prolongada. A contratura não, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque as fibras musculares se contraem. E aí entra naquilo que a gente estava falando do uso, por exemplo, de um relaxante muscular, que não se aplica necessariamente a todos os tipos de dor na coluna. Né? Então, assim, a gente tem que diferenciar muito a dor da contratura muscular, que tem uma prevalência enorme na coluna, para as dores neuropáticas, por exemplo, pela presença da hérnia de disco, do abalamento, e que muitas das vezes o paciente já chega para mim e fala assim: doutor, no pronto-socorro, por exemplo, doutor, eu tô com dor na minha coluna, eu tenho 3 hérnias de disco, 2 abalamentos, bico de papagaio, tarará. Perfeito, aí você palpa a coluna daquele paciente, você palpa, nossa, é aí mesmo minha dor. E você não consegue palpar o sistema nervoso, você não consegue palpar uma hérnia de tamanha disco. dor que ele tá. E aí você chegou num diagnóstico que é pela contratura muscular. Sim. E aí você vai tratar. E aí entra o anti-inflamatório, o analgésico, o relaxante muscular. E não necessariamente esse quadro vai se tornar um quadro crônico. Sim. Porque ele foi desencadeado por algum motivo. Agora, as dores de hérnia de disco, por exemplo, as dores neuropáticas, irradiação para o nervo ciático, queixas de parestesia, formigamento, perda de força, todas essas aí a gente tem que investigar de uma forma diferenciada. Então, o exame complementar mesmo, uma ressonância, que hoje é um exame é o exame de imagem mais sensível para a gente ver as alterações de coluna, nem a ressonância se aplica a todos os pacientes, porque se a gente quer procurar numa ressonância uma alteração de disco, aquele paciente ele tem que ter uma clínica de hérnia de disco, ele tem que ter um sintoma de hérnia de disco. Agora, as dores agudas musculares, pode ser que você não tenha nenhuma alteração no exame e não quer dizer que o paciente não sentiu a dor. Né? E que ele não tenha isso de forma crônica até mesmo, né? Sim, claro. Então, baseado nisso, aí na sua experiência ambulatorial e, enfim, qual é o principal motivo disso, né? Por que que, poxa, de cada 10 pessoas que vão entrar amanhã lá no seu ambulatório, que você trabalha, nos hospitais que você trabalha, 8 pessoas a 9 pessoas vão entrar lá com dor nas costas, digamos assim, sim, ou dor na coluna. Por quê? O que está acontecendo? Eu acho que o primeiro e mais importante assim, ponto... Essa pergunta tem mais a ver com a sua anamnese ali, conversando com as pessoas e tal, do que como você acabou de falar. Às vezes faz um exame de imagem, não constata e a pessoa está ali na tua frente com dor. A partir do momento que a gente definiu que a contratura muscular ela é mais prevalente,
alguma alteração do músculo. Então, o sedentarismo hoje é a principal causa de dor. Por quê? Um músculo condicionado, ele tende a tolerar melhores as cargas, as alterações do dia a dia, um abaixar de mau jeito e tal. Então, se você tem um músculo condicionado, a tendência de você fazer uma dor é muito, muito, muito menor, né? Trabalhando com probabilidades. A atividade física, e a partir do momento que você tem também alterações do tipo hérnia, protusões, abaulamentos, e você condiciona e fortalece aquelas musculaturas adjacentes da coluna, você tende a agudizar menos aquele quadro. Porque lembra que a gente falou que tem a dor crônica agudizada. Claro. Então, se você passa a ter um condicionamento muscular, a tendência é que você sofra menos com aquelas dores, né? Ou até nem sofra, né? Ou até nem sofra, que é o nosso principal objetivo. Sim. E o grande lance é que as pessoas chegam no consultório e falam assim: doutor, tô com medo de fazer atividade física e piorar a minha dor. E aí eu sempre falo o seguinte: você tem que ter medo de não fazer a atividade física. Claro que, olha onde você está aqui, sem fazer Exato. atividade física, onde você está, em que situação você E chegou. qual que é o grande lance evolutivo disso? Incrível. O corpo do ser humano, ele é muito adaptado a movimento. Sim. Então, nossa de essência. 5 a 10 mil anos, o ser humano sempre se movimentou muito. E de 100 anos para cá tem ficado cada vez mais sedentário. Correto. E a gente observa um aumento dessas queixas de dor. Então, a atividade física ainda se torna a mais importante forma de prevenção e melhora do tratamento da dor. E a maioria das pessoas não fazem. Claro que aí tem outros pontos, obesidade e tal, mas a atividade física, ela é um definidor no prognóstico, ou seja, no que a pessoa vai ter de evolução daquele tratamento. A pessoa chega lá, você tá com dor, você fala, você faz exercício? Não, você, mano, deve dar até um certo desânimo, né? E principalmente se a pessoa não fizer. A maioria não faz. Eu não quero falar em 100%, porque 100% é muito, mas 95% das pessoas não fazem atividade física, são sedentários, e a maioria das pessoas que mudam o estilo de vida acabam melhorando. Eu vou dar 2 casos aqui, né, da minha experiência. Uma é minha filha. Com 14 anos, ela teve dor, descobriu que tinha uma hernia de disco. Ela não engatinhou muito quando era pequena, então a base de glúteo médio, glúteo mínimo dela, que a gente desenvolve no engatinhar, ela não teve. Faz parte do desenvolvimento Isso, normal, ela engatinhou depois que ela ficou em pé. Entendeu? Mas aí ela já tinha um padrão de glúteo máximo e mínimo e tal, ela teve um desequilíbrio, a coluna não teve um apoio muito grande, ela desenvolveu essa hérnia. Hoje ela tem 3. 3. Essa semana nós fizemos uma reunião técnica na academia, que eu faço todas as terças e quintas com os meus professores. Legal. E aí ela ficou lá e a galera começou a perguntar: você tem algum problema para montar seu treino? Eu tenho 3 anos de disco. Legal, o que você faz que dói? Ela falou: nada. Como assim? Não, eu agacho com barra nas costas, eu faço levantamento terra, eu faço abdominal, eu faço isso, eu faço tudo, eu não sinto dor. Aí eles ficaram olhando para ela assim: mas você tem 3 hérnias? Não sinto nada. É exatamente isso que você falou. Então as pessoas têm uma hérnia de disco, ela sente uma dor, uma contratura, uma dor, ela recua de tal forma, e ela, como você falou, ela tem medo de fazer exercício, mais medo do que sentir dor, né? É interessante isso. Eu não sei se isso é um amuleto também lá, que ela vai usar porque ela não gosta de fazer, porque ela nunca experimentou, ou realmente um dia ela possa ter experimentado de uma coisa, enfim, ruim. E eu tenho algumas experiências de vida de pessoas lá, gente, eu não sei, eu posso estar enganado, mas lá na Trainer a gente tem mais de 200 hérnias. Juntando todos os nossos alunos lá, na média, passa deve ter de muito 200. mais. Não, eu tenho um caminhoneiro lá, que é esse cara de hortifruti granjeiro, ele pega o hortifruti e leva lá para São Paulo. Só que ele falou: Marcos, não tem problema quando o caminhão está carregado, porque ele vai devagarinho aqui e tal. Quando ele está vazio, anda nos buracos na estrada. Então ele é assim, o que ele faz? Ele tem em torno de 90 dias, não tem dor. Aí ele para a dor, ele vai trabalhar, ele continua, não pode parar de trabalhar. A dor volta, ele volta a treinar. Você entendeu como é que é? E isso fala mais a favor de ser uma dor muscular, não necessariamente da hérnia, apesar de ter a hérnia. Exato, porque toda vez que ele fortalece, ele não tem a dor. Então, e a gente estava comentando aqui, amigos, que eu comentei com o Dr. Vinícius, a importância do core, né, que a gente chama hoje. O core hoje ele é composto pelos músculos abdominais, são 4 músculos abdominais, reto, oblíquo interno, oblíquo externo e o transverso do abdômen, quadrado lombar e os eletores da coluna. Sim. E agora, na área da educação física, a gente inclui o glúteo médio e o glúteo mínimo, exatamente para estabilizar o teu quadril. Os glúteos são estabilizadores da marcha super inferior. Né? Perfeito. Então,
Você tem que buscar isso. Só que, galera, eu vou falar da minha experiência de trabalho, tá bom? Trabalhe primeiro força antes de fazer exercícios funcionais. Na área da educação física, os exercícios funcionais são exercícios que são feitos sobre desequilíbrio. Então, por exemplo, eu vou fazer um agachamento, eu vou fazer numa perna só. E não um duplo apoio. Eu faço o que a gente chama de unipodal. Agachamento. Então, eu vou fazer alguns exercícios em cima de um ambiente instável. Tira o tênis, que está estável, aí sobe em cima de uma bolinha lá e tal. Então, galera, isso a princípio não é um tratamento interessante. O tratamento interessante é você fazer os movimentos dos quais a tua coluna está preparada para fazer, que é a extensão com os eretores da coluna e a flexão do tronco com o abdômen, de forma mais uniforme e preparado para aquele movimento, sem movimentos de rotação e inclinação. Por quê? Porque o desequilíbrio vai agir mais sobre esses processos e pode gerar mais contraturas musculares do que se eu fizer com um movimento do qual a coluna foi feita para isso. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você treina força, depois você treina em ambiente instável. Eu já vi muitas pessoas que foram experimentar, chegaram na trainer, chegaram e falaram assim, não, então eu experimentei, eu fui fazer, porque olha o nome, é funcional, funciona para mim. Aí a pessoa vai lá fazer o exercício funcional. Só que para uma hérnia, né, que já tenho, uma hérnia de disco, fazer o exercício funcional com instabilidade, que na fisioterapia eles usam como propriocepção e não como treinamento de força, na educação física é diferente. O exercício funcional ele foi travestido de você treinar sobre base instável. E isso gera mais desconforto e gera mais dor e mais ocasiões de como é que eu vou explicar isso? Travamento, que eles chamam de travar a coluna, com mais frequência. E aí quando eles vêm para mim, que a gente vai conversar, eu falo, não, primeiro você vai treinar força. Então você vai fazer o banco, chama-se banco romano, você vai estender teu tronco, você vai fazer exercícios abdominais. Se eu não consigo fazer a flexão, você vai fazer exercícios respiratórios, e vamos fazendo, então, aí depois ela para de fazer, aí o cara volta a jogar bola, volta de tênis, faz o que quiser da vida. Então, galera, toma um pouco de cuidado em relação a isso. Não é porque leva nome funcional que vai funcionar para todo mundo. Tá? Se você tem um processo agudo tal, e baseado nisso, eu vou lá, tomo remédio. Aí vai treinar, sente dor, volta para tomar remédio. Aí vai lá, treina de novo. Então, só tome cuidado em relação a isso, tá bom? Esse banco que a gente chama, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, é um banco, você fica em um banco inclinado, chama banco romano. Você deixa teu quadril livre, você faz a extensão do teu tronco para fazer o movimento. Que nós trabalhamos que são os músculos chamados multíferos. Nós temos os músculos são longos, galera. Sai lá do sacro, da base da tua coluna e vai até a tua cervical. Correto? Então, ele vai fortalecer toda a musculatura da região lombar, dorsal e cervical também. Eu oriento as pessoas, eu tenho lombalgia, eu não tenho nenhuma alteração, já fiz a ressonância, minha coluna está lá com a minha pequena escoliose, que gera uma sobrecarga mecânica também. Mas enquanto 2 vezes por semana eu faço a minha extensão, faço meus exercícios abdominais, tenho uma vida longa, pedalo, faço agachamento com barra nas costas, não sinto nada e tenho mais de 60 anos. Então, eu tenho certeza que se você buscar um trabalho consciente, onde você vai fazer um trabalho de força, aí você vai poder fazer a sua atividade, você vai poder realizar tudo que você deseja no seu corpo. Então, só tome cuidado em relação à sua procura. E, basicamente, busque procura profissional, né? A orientação profissional de vocês que estão ali, porque vocês convivem muito mais. A gente quando chega para nós, chega com a orientação, né? Você vem com a orientação. E se comete um erro, que aí eu vou fazer uma meia-culpa, tá bom? Boa parte dos médicos pede para fazer hidroginástica. Né? Então eu tenho algumas mulheres lá na academia e a gente vai iniciar um projeto agora lá, algumas mulheres já fizeram isso. Elas chegam e falam, eu tenho uma hérnia, eu estou com uma dor, tenho isso, travei várias vezes e tal. Eu falei, aí você vai fazer o quê? Não, o médico me indicou de fazer hidroginástica. Bom, eu vou falar para elas e conversar contigo aqui da forma que eu coloco. Eu falo, olha, a água ela tem uma força chamada força de empuxo. Então, é como você pegar uma garrafinha vazia de água, você empurrar ela lá para baixo, pum, ela jogada para cima, com bolinha de plástico. Então, ela é legal, porque primeiro a temperatura ambiente é interessante, onde 30 graus, é gostoso, está na água. Você tem essa força de empuxo e ela diminui a ação da gravidade com músculos antigravitacionais.
Só que a hora que você sai da água, você perde o benefício. Então, a gente colocou 4 exercícios na sala de musculação e pedimos para algumas alunas fazerem. Passados 3 meses, falou, agora volta no médico e vê. Aí o médico falou, o que foi que vocês fizeram? Falou, não, a gente continuou fazendo hidroginástica, só que na academia passaram 4 exercícios pra gente fazer. Aí o médico falou, então agora você vai lá e treina teu corpo inteiro. Se vira, né? Porque a gente precisa da ação da gravidade para ativar essa musculatura. Aí sim, de uma forma que seja funcional. Sim. Eles ouvem vocês? Você fala, você está falando assim, às vezes, ele volta lá, ele funciona. Por que as pessoas não fogem da dor como, poxa vida, não é... Nós estamos falando de 2, 3 vezes por semana na academia, de 45 minutos a 1 hora, não mais que isso. Qual é a sua percepção disso? Eu sou um fã dos exercícios de tração, os exercícios de musculação. Né? Tá. Agora, qual que é o grande problema? A maioria dos pacientes chegam, doutor, eu detesto academia. E aí acaba se tornando a hidroginástica uma alternativa. Eu gosto da hidro e eu acredito até que vocês falam, puta merda, eu não sei quem vai atender essa pessoa. Eu entendo isso, né? A gente não sabe quem está lá na academia. Ainda mais hoje com essas academias low cost, que chega lá no programinha e larga você, fica difícil. Eu acredito que realmente seja difícil até vocês confiarem no profissional que está lá, porque você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, a hidroginástica se torna minimamente mais segura do que correr o risco de entrar em qualquer academia. Esse que é um grande ponto, porque a partir do momento que o paciente tem certa idade, o equilíbrio fica prejudicado, a força muscular está prejudicada, então eu fico, em muitas situações, eu fico mais preocupado com esse paciente se lesionar na academia, uma queda, e tropeçar num aparelho e tal, do que virar para ele e falar assim, faz a hidroginástica que trabalha todo o sistema cardiovascular, sistema muscular, não tem impacto. A maioria das pessoas que estão ali tem uma faixa etária mais avançada. O profissional ali, ele vai saber lidar com aquela situação, e eu sempre falo, vai no seu limite para o paciente. No máximo vai tomar dentro da água. Exatamente. Então, assim, esses pacientes mais idosos que acabam já apresentando algum distúrbio de equilíbrio, nunca fizeram atividade física, apresentam algum grau de obesidade também, eu acho que a porta de entrada da hidroginástica se torna melhor pensando a nível de atividade física. Plenamente. Então, esse paciente inicia na hidroginástica e eu sempre tenho uma tendência, depois que esse paciente conseguiu algum condicionamento com a hidroginástica, eu faço uma tentativa de levá-lo para atividade de tração. Essa foi boa, faço uma tentativa, irmão. Já é um desespero, né, cara? Porque, assim, só de eu conseguir que aquele paciente vá para a hidroginástica, que ele associa a um melhor ambiente, vamos dizer assim, já é uma vitória, porque esse paciente sair da inércia e começar qualquer tipo de atividade física pra gente já é um grande desafio. Sim. E aí você consegue levar esse paciente para hidroginástica, pouquíssimos vão progredir para academia, isso eu observo muito. E também, nesses pacientes mais idosos, a gente tem os quadros osteometabólicos, por exemplo, uma osteopenia, uma osteoporose, que é extremamente relevante nas mulheres, principalmente. Né? Já estão sarcopênicos, essa diminuição da massa muscular. E hoje já tem estudos que mostram que os exercícios de tração, os exercícios de musculação, eles são definidores para essa melhora do metabolismo ósseo. Não só a suplementação com cálcio, vitamina D, os bifosfonados, essas medicações. A tração muscular, ela é um definidor na melhora da densidade óssea. E levar esse paciente, e talvez esse argumento que eu tenho utilizado mais, falar, olha, apesar da gente estar fazendo essa suplementação medicamentosa, se o senhor ou a senhora, mais as senhoras, não fizer a atividade física, esse suplemento acaba sendo em algum momento despejado. Você está gastando dinheiro, ele entra e sai e você não metaboliza ele da melhor forma. Não tem por que retê-lo. Então, esse é um grande desafio que eu vejo, que é realmente o início da atividade. Que pena, porque assim, a gente teria uma melhora. E assim, é muito interessante, quem começa a fazer tem uma melhora significativa. E eu sempre falo, o período de condicionamento, 3 a 5 meses ali de início da atividade física, você fez aquela atividade de forma direcionada. Você não para mais, cientista. Além de não parar mais, você tem melhora do seu quadro. A vida então, é surreal. Eu tenho alunas com aproximadamente 60 anos de idade com artrose no joelho. Que correm. Exato. Que correm. Pode correr. Ué, faz meia maratona. Correm. Perderam peso, emagreceram. O processo degenerativo da artrose, ele é inerente ao ser humano. Sim, então, do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, a gente está degenerando. E não existe medicação. Muito se fala dos colágenos, a reposição.
o nosso corpo degenera a cartilagem mais rápido do que ele produz. Então, não existe cura para artrose. Não mesmo. Né? Não mesmo. Cura medicamentosa. Existe as próteses, as Certo. artroplastias, tratamento cirúrgico. Claro, Agora, claro. você faz, por exemplo, um condroprotetor, que é o colágeno, entre outras substâncias, você melhora a característica daquela cartilagem e degenera menos. Tá. Não quer dizer que está sendo Vai formado. parar, você vai interromper o processo. Exato. Então, se você passa a fazer um fortalecimento nas artroses de joelho, passa a fazer um fortalecimento, estabiliza aquela articulação, baloteia menos aquela articulação e faz uma suplementação com medicamento, melhorou a característica muscular, é melhora da dor. Sim, entendeu? sim, E a gente estava até falando da condromalácia patelar, isso. que é muito prevalente. Nossa. Nas mulheres também. Também pela conformação da pelve da mulher, Isso. que muitas vezes você muda o eixo de carga também. Condromalácia patelar, ela O se ângulo forma Q, né, por... que a gente chama, né? A condromalácia patelar é o quê? Atrito da patela com o fêmur. Sim, sim. Então, se você faz um fortalecimento do quadríceps, hipertrofia esse quadríceps, afasta a patela do fêmur, diminui o atrito, melhora a característica da dor e melhora a degeneração. Perfeito, né? Então, perfeito. a atividade física ela é mandatória nos quadros degenerativos. Claro que a gente não está falando de atividade física sem orientação. A gente está falando porque cada Então, pessoa. por isso que eu vai ter falei, uma galera, necessidade não é de porque uma- se chama funcional que vai funcionar para todo mundo. Exatamente, Né? Na né? característica da educação física, a funcionalidade tem a ver com um método de treinamento Sem de dúvida. atividade física, Sem né? dúvida. Que se utiliza da instabilidade ou de pouca estabilidade para o treinamento físico. Exato. Olha, é fantástico, né? É legal, né? Quando vem uma pessoa assim, competente, com conhecimento e vem dividir isso com a gente. E dividir com vocês, obviamente. Mas, galera, é surreal, né? É surreal. Por que eu estou falando e estou usando esses termos? Porque poucas pessoas hoje querem botar a cara aqui para ser difícil, questionado. né? É Exato, difícil, né? É difícil. E não foi nada combinado, hein? Não Nada, teve combinação. nada. A gente se né? conheceu A gente aqui se conheceu hoje. isso. Conversamos um pouco a respeito do que a Sim. gente poderia falar, obviamente, né? Mas o que eu gostaria de colocar para vocês não tenham medo de fazer exercício. Hoje eu posso afirmar, não tenham medo de experimentar a cannabis caso Seja indicado. é isso. Você tem que ter Então, uma indicação para se aquilo. para você não quer sentir dor, você já tentou de tudo que é farmacêutico, os fármacos aí, e está em desespero, procura o Vinícius, doutor Vinícius. Se você quer ser bem atendido, você quer ter uma orientação, você tem esse problema, você tem dor nas costas. Galera, a dor nas costas, a dor na coluna, ela pode ser evitável e ela melhora assim absurdamente. Acabei de falar, eu tenho pessoas na minha academia com artrose no joelho que são corredores, são corredoras. Tá bom? Tem todo um processo, precisa de tempo, precisa de tempo. Mas, cara, garanto a vocês, vão ser bem acolhidas, acolhidos, porque aí, desculpa ter falado acolhidas, porque na hidroginástica, só para você ter uma ideia, Vinícius, eu tenho praticamente 140 alunas na hidroginástica. Que legal. Não chega a 10 homens. Não chega a 10 homens. A minha mãe é uma fã de Aí, ó, hidroginástica, não mas chega a 10 não vai homens. não. Sabe onde eles estão? Eles ficam no carro esperando as mulheres. Ao invés de ir lá e fazer junto, né? Por quê? Porque botar uma sunga, ficar na frente, mulher, o homem tá barrigudo, a perna ficou fininha, o corpo mudou pra caramba, a testosterona do cara tá lá embaixo. Enfim, a musculação é um lugar pra esse cara. Sim, A musculação sem sombra de dúvidas. porque eu falei, eu tô com 63, cara, eu vou fazer 64 anos. Entendeu? Eu treino até hoje, eu treinei hoje, dividi meu treino, porque também não tem tanto tempo, apesar de estar dentro da academia, me preparando para vir conversar contigo aqui e tal. Então, assim, é possível. É possível. Se você quiser realmente mudar a sua vida, se você quiser diminuir o índice de dor que você sente na tua vida, procura o Dr. Vinícius. Agora eu quero que você fale como é que as pessoas vão achar você e nos procure na Trainer na academia. Cara, você vai ser super bem atendido. Dá para perceber, né, no Vinícius, que ele vai sentar e ele vai, só da conversa tal, que ele tem um processo mais humanizado de atendimento. Isso é perceptível. Talvez vocês não sintam tanto quanto eu esteja sentindo aqui. Mas dá para perceber que a hora que senta a pessoa na frente dele, essa percepção de cuidado, de acolhimento, eu acho que vocês vão ter, tenho certeza que vocês vão ter com ele e vão ter lá na Trainer com a gente. Então, Vinícius, divulga aí, fala pra galera, tô com dor, quero melhorar, eu preciso de alguém que me ajude.
onde eles te procuram nas redes sociais, contato, quer passar, clínica. Legal. Manda aí para eles, já fala direto aqui na câmera, fala para eles. Fala, vem me procurar aqui. Legal. Primeiro de tudo, Marcos, eu agradeço realmente essa oportunidade da gente poder estar explicitando esse conteúdo que gera, além de polêmica, mas também com toda a abordagem que a gente fez hoje, assim, eu acho que muito conhecimento. Não restou nenhuma dúvida, de boa. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente estar divulgando isso, porque é realmente algo que tem progredido muito. A cannabis medicinal, como eu falei, ela não é um milagre, ela é um medicamento, ela é ciência e já tem suas aplicações. As aplicações têm sido cada vez mais estudadas, as doses que a gente usa são individuais para cada paciente, porque cada patologia requer uma concentração daquela substância. O tratamento, a gente sempre vai buscar uma melhora clínica para que esse paciente realmente veja uma diferença. Legal. E o que é muito importante, num primeiro momento, a cannabis ela vem como um adicional de um tratamento. Então as pessoas elas já vêm pra gente num tratamento de dor crônica polimedicado. Então ela já chega em uso constante de diversas medicações. Num primeiro momento, a gente não retira essas medicações, a não ser que esteja mal indicada. Claro. Mas a gente tem uma tendência a manter essas medicações e acrescentar a cannabis. E esse mal indicado, eu acho até que é um desespero de outros profissionais que estão tratando, porque o cara já não sabe o que faz para tirar isso. Você vai somando, porque assim, drogas, você não consegue tirar mais nada e você não observa a melhora, né? Então, assim, em nenhum momento a gente vai chegar e vai criticar algum tratamento, largar tudo, vamos fazer um tratamento milagroso. Não, a gente vai acrescentar uma substância com estudos, com ciência associado, e aí conforme a gente vai tendo uma melhora, que envolve um tratamento multidisciplinar, envolve o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, envolve diversos profissionais, porque a dor crônica como entidade não é definida, mas ela existe. Então a dor crônica que o paciente sofre individual, ela é subjetiva, é o que o paciente nos relata. Exato. Então a gente está trazendo o uso de uma substância a mais para esse tratamento e com certeza o nosso objetivo é em algum momento ir desmamando dessas medicações que se tornam excedentes. Então a gente mantém essas medicações no primeiro momento, acrescenta o uso da cannabis medicinal e progressivamente a gente tenta desmamar até que a gente consiga desmamar de todas. Se não for possível, a gente quer que as medicações com menos efeito colateral para o paciente sejam mantidas para esse tratamento. Sim. E essa quantidade, essa dosagem também possa diminuindo? Exato, mesmo que com certeza. Esse é o principal objetivo. E aí a questão financeira também, o investimento passa a ser menor, né? E se fala muito hoje em dia, o que a gente nota muito são os discursos de longevidade, né? Sim. Eu quero viver mais, eu quero viver... não, né? Mas quem não? Mas que a longevidade é a qualidade de vida. Porque não adianta você ser longevo e não ter qualidade de vida. A frase que eu uso é: você quer viver ou quer sobreviver? Sobreviver, exatamente. Se for para sobreviver, amigo, toma remédio para dor a vida inteira e vai sobrevivendo aí, vai se virando aí. Se for para viver com qualidade de vida, ok. Agora, se for sem qualidade, eu não vou aceitar a minha vida. Eu não quero ninguém me empurrando, lavando minha bunda. Não quero, não. Se for para isso, papai do céu, me leva aí. Qualidade de vida, bem-estar, né? E isso é muito importante. E as pessoas que sofrem de dor crônica, muitas das vezes, elas não têm qualidade de vida. Fica restrito, bem difícil, né? Acaba adquirindo também uma obesidade, que também é um problema. Sim, porque você tem limitações. Você fica depressivo, você busca às vezes um refúgio na alimentação, aí você aumenta seu peso, você piora a sua dor e se torna uma bola de neve, né? Então, mais uma vez, agradeço esse convite, foi muito legal. Gratidão mesmo ter vindo. Galera, foi assim, muito prazerzaço te conhecer. Prazer todo meu. Me emocionei porque é muito legal, galera. É muito legal. Como assim aconteceu com o Marcelo, aconteceu com as pessoas que sentam aqui. Como é gratificante a gente conversar com pessoas qualificadas que a gente escolheu a profissão assim, exato, né? Medicina, escolher... tudo bem, eu quando fiz a faculdade eu queria ser preparador físico de futebol por não ter sido jogador, mas depois, a hora que eu entro na academia e começo a trabalhar, que eu faço uma universidade de fisiologia e tal, eu pus como missão de vida cuidar das pessoas. Você já pela escolha de profissão, você já estava bem definido isso. Então, assim, é muito gratificante, ofício, galera. Você conhecer pessoas que estão aqui, que tem um alinhamento
de falar assim, óbvio que todo mundo quer ter um bom salário, um bom retorno do tudo que a gente trabalha e tudo que a gente estuda, mas que a prioridade, a gente vai conseguir isso através de ajudar a vida das pessoas. Então, eu sempre coloco que a missão de vida minha e da minha empresa é melhorar a vida das pessoas através do exercício físico e da atividade física bem orientada. E eu acho que passa dentro disso um pouco do contexto daquilo tudo que você colocou agora. Sem dúvida. Gratidão. Ô, grande Marcos. Obrigado, viu, velho? Prazerzaço em conhecê-lo. A gente precisa sair mais para conversar. Se a gente parar para conversar, não vai desandar. Nós estamos aqui há 1h30. Imagina se a gente, não sei se você toma uma cerveja, a gente parar uma cerveja, comer uma carne que todo mundo aí a gente vai ficar 3 dias. de Deus, exatamente. Aí você patrocina pra gente tudo. Sobrou para ele. Mas, meu, mais uma vez, Deus lhe pague. Galera, muito, muito obrigado. Espero de coração que, meu... Eu sei que não é fácil. Todos os nossos podcasts têm 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, 1h40. Eu sei que é assim, mas não, o nosso podcast não é para você ficar olhando para a gente assim no celular. É para você dirigir no carro, ouvindo a gente, é para você ir fazendo sua comida, você fazendo as coisas que você tem que fazer na tua casa, ouvindo a gente. E a hora que você achar que há necessidade de você olhar para a gente, entender, olhando na pessoa, por que ela está falando isso, aí você pega o celular e olha. Você não vai lá, vai ouvindo a gente aí, curte a gente, manda para os seus amigos, vê pessoas que você conhece que tem dores, que precisa de uma ajuda médica, que precisa de uma ajuda de treinamento físico, tá bom? E eu vou aproveitar para fazer esse marketing agora também. Então, é isso aí, falar. Nós vamos fechar o nosso, você falando dos seus contatos para a galera. Perfeito. Hoje eu iniciei um projeto em rede social, principalmente no Instagram, justamente focado na cannabis medicinal. O meu perfil lá é Dr. Vinícius Florentino, Dr. Vinícius Florentino. E eu tenho postado rotineiramente, semanalmente, alguns posts e alguns vídeos falando bastante sobre a cannabis medicinal. Dr. Vinícius Florentino no Instagram. E o atendimento que eu tenho feito com para o uso da cannabis medicinal é o atendimento via telemedicina, justamente para a gente poder ter uma abrangência, mesmo que nacional, não só regional. Na parte de ortopedia e traumatologia, eu atendo a parte ambulatorial lá na Cuidar Mais Saúde, que é aqui no centro de Mogi das Cruzes. Então, a minha agenda é lá de ortopedia e traumatologia. Lá eu até consigo agregar a cannabis em alguns tratamentos, mas eu não consigo fazer o tratamento que a gente se espera para a cannabis medicinal, porque lá, graças a Deus, a minha agenda tem ficado bastante cheia e o acompanhamento com a cannabis medicinal, ela requer um acompanhamento mais de perto, principalmente no começo. Então, o atendimento para cannabis medicinal eu tenho feito via telemedicina, o que facilita bastante o acompanhamento desse paciente. Esse paciente consegue ter uma interação maior comigo na telemedicina. Que legal. E me acompanhe lá no Instagram, Dr. Vinícius Florentino. E lá tem vários conteúdos sobre cannabis medicinal e também alguma coisinha de ortopedia. Isso. Segue o Dr. Vinícius, vai nas redes sociais dele, segue, vai no Pet, né? No Animais da Rita e da Francine, vai lá, pet.animais com 2 S, trainer_academia, segue a gente. Se você precisar de ajuda, pode ir lá na Trainer, pode me procurar, nós estamos no Aruano, Mogilar, fala, eu quero falar com o Marcos, eu assisti o podcast, eu tenho dor, eu não quero mais sentir dor, eu quero melhorar minha vida. Eu quero uma bolsa lá na Trainer. Pô, demorou, vamos treinar com a gente, ó, o Sidney já tá lá já. Então bora treinar com a gente, vocês vão gostar, o trabalho é de boa orientação, assim como eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos pelo doutor. Fechou, galera? Muito, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, valeu.